Salve, moçada! Chance de deixar mais um vídeo gravado para a gente pensar um pouquinho a respeito das coisas maravilhosas do amor de Deus, seguindo naquela ótica que a gente vem trabalhando. Esse é o terceiro vídeo da série, onde a gente já pensou e já viu a respeito de Deus e a palavra de Deus revelando Deus como um pai, né? Que eu sempre falo que a pergunta mais importante que a gente tem para responder na vida da gente é justamente essa pergunta: quem é Deus? Porque ela dá a ótica certa para a gente ver e enxergar todas as coisas da mesma forma como precisa de um óculos para enxergar e ler corretamente os textos e as coisas que a vida apresenta. Semana passada a gente conversou a respeito, seguindo nessa ótica, do que é a palavra de Deus, a revelação, os testamentos, a carta de amor que Deus deixa para os seus filhos. E hoje eu queria às vezes trocar uma ideia rápida contigo, nesses 10 minutinhos aqui que eu vou tentar gravar o vídeo a respeito de quem é você, quem somos nós, né? E o que a palavra de Deus ensina a gente, porque muita gente, da forma, a igreja às vezes com boa intenção, mas acabou fazendo muita gente seguir um caminho bom pelo motivo errado. Qualquer um que tivesse uma pergunta assim: se você aceitar Jesus, você vai para o céu. Se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Cara, quem que não vai aceitar seguir um caminho ao lado de Deus, ao lado de Jesus? Quem que vai se arriscar de passar a eternidade num lago de fogo e enxofre? Ninguém vai fazer um troço desse. Não interessa se é uma criança, se é um jovem ou se às vezes é um idoso, né? E isso levou muita gente a fazer as coisas certas pelos motivos errados e acabou se machucando com muitas coisas a partir do tempo. Então, agora, a partir do momento que a gente entende Deus como um Deus que é Pai, a palavra como uma revelação desse Deus se revelando, nos revelando, e a partir do momento que a gente entende o nosso lugar como filho, aí a gente não precisa mais ter medo, a gente não perde o temor, temor é diferente de medo, a gente não perde o respeito, mas a gente tem toda a liberdade de ter o carinho de um filho que chega, vai e se joga no colo de um pai. E muitas vezes o que a igreja acabou ensinando pra gente é a postura de escravo. E quantas vezes a gente vê as pessoas servindo nos mais diversos lugares da forma errada, e essa ideia que eu queria deixar a respeito das diferenças entre você sentir e você saber o teu lugar como filho, filho mesmo de Deus, e não como um servo, um escravo. Porque o filho sabe do seu valor na segurança de quem é. Ele é filho, ele não faz as coisas por causa do que ele não tem seu valor a partir daquilo que ele faz. Ele é filho. Aquele que é escravo, aquele que se vê como um servo, aquele que está servindo para ganhar alguma coisa, ele vê o seu valor no seu serviço, no seu ministério, naquilo que ele faz e não naquilo que ele é. E esse que é um escravo, ele se sente bem ao ser útil para as pessoas, o que não tem nada de errado. Mas se essa é a única motivação de ser útil e fazer bem para as pessoas, tem alguma coisa errada. Porque o filho, a base para se sentir bem, é sentir o prazer que o pai tem vendo o filho realizando as coisas que o pai capacitou. Como eu sei quem eu sei que eu sou amado, a partir do momento que eu faço as coisas que Deus colocou em mim, isso é o que me dá a base para me sentir bem naquilo que eu faço. É, aquele que trabalha, ou que vive como um servo, ele precisa saber o que precisa saber. Ele precisa saber o propósito por trás das suas ações. Agora, aquele que vive como filho, ele tem os sonhos revelados. Ele entende o que o pai está fazendo, por que o pai está fazendo, e mesmo que não entenda, a confiança da revelação, como alguém que dá um quebra-cabeça. Deus viu o quebra-cabeça e ele vai dando uma pecinha de cada vez para que a gente vá montando e colocando as peças no caminho. Ele tem a grande visão porque ele é o autor. A nós cabe montar o quebra-cabeça. Então a necessidade de ter o conhecimento não precisa ser total. A gente confia naquele que nos levantou para fazer o que precisa ser feito. Porque a gente tem uma motivação, e a nossa motivação de filho é a motivação da alegria, de participar junto no trabalho com o pai. Enquanto um servo, enquanto escravo, tem a sua motivação na obrigação.
Ele cumpre porque tem que fazer. Mandou, tá feito. Fez, inclusive, só aquele pouquinho que precisava ser feito, já cumpriu, acabou e pronto, tá bom. Né? Agora o filho não, o filho vai além, porque o propósito meu enquanto filho é o propósito de agradar o meu pai, me satisfazer, satisfazendo o pai, e não simplesmente em trabalhar, em ser produtivo e atingir o resultado. Às vezes atingir o resultado é pouco, porque na hora do relacionamento, eu como filho, eu tenho um relacionamento de aliança. Eu tenho uma relação de amor, carinho, afeto, de celebração com meu pai. Né? Enquanto aquele que é um servo, ele tem uma relação de contrato. Eu dei meu dízimo, cadê minha recompensa? Eu estou servindo na igreja, cadê a saúde do meu filho? Quando a gente tem uma relação de confiança e de aliança com Deus, a gente começa a chegar naquele lugar de que não importa o que está acontecendo, minha confiança não é abalada, porque como diria o apóstolo Paulo, eu sei em quem tenho crido, porque a minha aproximação, né, com Deus é compartilhando o Espírito, compartilhando a herança, compartilhando os sofrimentos que Deus tem em ver as misérias da humanidade e entendendo o privilégio que Ele me dá em trabalhar em princípio disso, em favor disso. Enquanto um servo, ele vive distante do seu chefe. O chefe está lá e eu estou aqui. Eu do meu pai está sentado aqui do meu lado, inclusive enquanto eu gravo esse vídeo com vocês. E quando um servo desobedece, ele é punido e rejeitado, ele é desprezado. Agora o filho é disciplinado, e ao ser disciplinado ele é restaurado. Eu sou restaurado no meu caminho certo e no melhor caminho possível, para que eu continue servindo, para que eu continue amando, respeitando e vivendo ao lado do meu pai. Um servo, para se relacionar, ele faz o que o chefe manda, subordinado, absolutamente sem voz. Agora eu, enquanto filho, eu faço o que o pai está fazendo junto. É um trabalho de parceria, com direito à voz e com direito a participar em tudo que aquilo que Deus me chama para construir junto com Ele, enquanto filho, enquanto co-herdeiro, como a palavra de Deus também nos classifica, de que somos co-herdeiros com Cristo Jesus. E para terminar, a fonte de energia, força e poder que eu estava lendo nessa planilhinha aqui que eu tenho pirateado de um livro aqui, a fonte de energia de quem é servo é no seu próprio esforço. O escravo vive na esfera do seu reconhecimento, de fazer para ser reconhecido. O filho, nós como filhos, trabalhamos em graça, trabalhamos em amor, trabalhamos com aceitação para o nosso esforço de um pai que ama acima de tudo aquilo que é possível e imaginável por mim ou por você, de um Deus que possa fazer algo assim, de amar um filho desse jeito. Então, que isso tenha ajudado às vezes na ideia e com as lentes certas, entendendo quem é um pai, entendendo no segundo vídeo que eram as palavras e como Deus se revela a nós. Agora a gente começa a entender um pouquinho do lugar que nós ocupamos como filhos. Se você um dia teve uma dúvida a respeito de quem é você, essa é a resposta. Você é um filho muito amado, sonhado, antes da fundação dos tempos. Enquanto ainda estava disforme no ventre da mãe, Deus já estava olhando e já estava sonhando com você. Até a próxima semana, até o próximo vídeo, onde a gente vai conversar justamente sobre as questões do caminho e as pedras que às vezes a gente tem no caminho chamado pecado. Pensando nessa mesma ótica das lentes certas, o que é o pecado? Semana que vem a gente conversa então. Deus te abençoe e ilumine teus caminhos. Abraço, valeu!